Como usar visualizações de Neville Goddard para uma gravidez calma e conectada? O que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como vive a gestação. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como o poder da sua imaginação pode transformar medo em serenidade e criar dentro de você o ambiente mais seguro que o seu bebê pode ter. Eu sou Thaís Costa, neuropsicoarquiteta e mãe da linda Yasmin, e ajudo mulheres a compreenderem como a mente, o corpo e o espaço se unem para gerar bem-estar durante a gravidez. Talvez você tenha ouvido falar que tudo é uma questão de pensamento positivo, mas o que Neville Goddard ensinava vai muito além disso. Ele mostrava que imaginar é criar, que o sentimento interior é o verdadeiro molde da realidade. Quando aplicamos isso à gestação, estamos falando de uma das experiências mais profundas do poder criativo humano. É gerar vida a partir da consciência. A gestação é um campo de vibração constante. Cada emoção, cada imagem mental, cada pensamento é uma semente energética que comunica ao corpo o que ele deve sentir, produzir e expressar. Enquanto a medicina explica a gestação como um processo biológico, a neurociência e a espiritualidade moderna já confirmam. O cérebro da mãe é um dos principais transmissores de frequência emocional para o bebê. E o útero, mais do que um órgão, é um campo de ressonância. Você vai entender que a forma como imagina o parto, o futuro e o bebê em si está moldando o corpo, o sistema nervoso e até a personalidade em formação. Ignorar isso é viver a gestação apenas na superfície. É deixar que o medo e o ruído externo ocupem o espaço que deveria ser dedicado à presença e à criação consciente. Mas, quando você aprende a visualizar de forma intencional, algo muda. Você percebe que o seu corpo obedece à mente e que o seu bebê responde ao estado vibracional. Visualizar nesse contexto não é um exercício mental. É uma forma de comunicação direta entre mãe e filho, uma linguagem emocional que constrói segurança antes mesmo das palavras existirem. Se você aplicar o que vai aprender aqui, vai sentir essa mudança, não como uma teoria, mas como uma experiência física. E se não aplicar, vai continuar sentindo as oscilações por aí. Essas oscilações emocionais, sabe? Que drenam nossa energia e afasta a calma, que aliás é a calma que o bebê mais precisa. O que você está prestes a ouvir não é misticismo, é consciência aplicada, é neurociência emocional no nível mais puro, o desenho invisível da sua mente, criando o primeiro lar do seu filho. A imaginação que gera vida. Toda a criação começa na mente. Essa é a base da filosofia de Neville Goddard. E é também o ponto de onde a neurociência e a espiritualidade se encontram. Quando uma mulher engravida, o corpo se torna o palco da vida. Mas é na mente que o primeiro impulso criador acontece. A forma como ela imagina, sente e acredita no que está por vir não é um detalhe emocional, é um comando biológico. Pesquisas em psicologia perinatal mostram que o estado mental da gestante influencia diretamente a formação neuroquímica do bebê. O que Neville chamava de imaginação criadora é o mesmo fenômeno que cientistas hoje reconhecem como neuroplasticidade, o cérebro moldando novas conexões a partir das imagens internas que o pensamento produz. Visualizar, portanto, é um ato de programação biológica. Quando a mãe se vê em paz, segura e conectada com o bebê, essa imagem ativa padrões de regulação autômica, reduz a produção de cortisol e aumenta a de ocitocina. O corpo responde à imaginação como se o cenário já fosse real. Isso significa que toda vez que você visualiza, você está construindo fisiologia. É por isso que gestar conscientemente não é apenas cuidar do corpo, é educar a mente, é aprender a selecionar as imagens que você permite viver dentro de si.
porque cada imagem cria um campo emocional. E cada campo emocional se converte em sensação física, que por sua vez se torna a atmosfera interna que o bebê se desenvolve. Goddard dizia que o ser humano é chamado a imaginar com sentimento, e esse é o ponto mais negligenciado na gestação moderna. A mulher imagina, mas raramente sente o que imagina. A pressa, o medo e a expectativa fragmentam a presença. No entanto, quando a imaginação é acompanhada de emoção genuína, o cérebro não distingue o imaginado do vivido. Ele produz a química correspondente à cena visualizada. Isso quer dizer que imaginar o parto tranquilo, o toque amoroso, o respirar sereno não é fantasia, é treino neurológico. É condicionamento da calma, é neurociência emocional aplicada à vida que se forma dentro de você. A imaginação é o berço invisível da gestação. O que você alimenta na mente, o bebê sente no corpo. A frequência da calma, o estado de ser antes do ato de criar. Antes de qualquer imagem, existe um estado. Neville Goddard chamava esse estado de consciência do ser, a vibração interior que antecede toda a manifestação. É como se cada pensamento nascesse de um clima emocional. Por isso, a calma não é resultado de uma técnica de visualização, mas a base vibracional que permite que ela aconteça com verdade. Durante a gestação, o corpo da mulher se torna mais sensível às variações emocionais. O sistema nervoso do bebê começa a se formar a partir da 8ª semana e desde então ele já é afetado pela frequência do ambiente interno da mãe. Estudos do Institute of Health Math mostram que a coerência cardíaca materna, que é o ritmo harmônico entre coração e respiração, influencia diretamente o batimento cardíaco fetal, ou seja, o estado é o primeiro ensinamento que o bebê recebe. A calma, nesse contexto, não é a ausência de movimento, não. Ela é a coerência. É a sincronia entre o que você pensa, sente e projeta. Quando há coerência, o corpo libera neurotransmissores que regulam a resposta do sistema nervoso autônomo. O bebê em ressonância aprende o ritmo da estabilidade. A maior confusão que muitas gestantes vivem é tentar criar a calma a partir da mente racional, tentando controlar pensamentos. Isso não funciona, porque a calma não nasce da lógica, mas da permissão. É preciso mudar o estado de ser antes de tentar mudar a imagem. E é aqui que o ensinamento de Neville ganha corpo. O estado é o solo da criação. Você não precisa visualizar para depois sentir. Você sente e, a partir desse sentimento, a imagem se revela naturalmente. A imaginação verdadeira é consequência de vibração que você sustenta, e não o contrário. Ao entrar nesse estado de calma consciente, algo muda também na percepção física. A respiração se torna mais lenta, a musculatura abdominal relaxa, o fluxo de sangue para o útero aumenta, o corpo inteiro se reorganiza para acolher e o bebê registra isso como segurança. É nesse ponto que a maternidade deixa de ser apenas biológica e se torna energética. Quando a mãe aprende a habitar a frequência da calma, o bebê aprende, por espelhamento, a vibrar nessa mesma coerência. E é o início da educação emocional, antes mesmo do nascimento. O corpo como espelho da consciência materna. O corpo nunca mente. Ele reflete o conteúdo mais íntimo da mente, traduzindo emoções e impulsos fisiológicos. Durante a gestação, esse reflexo se torna ainda mais evidente. O corpo da mãe se transforma no espelho exato do seu estado de consciência. Cada emoção, cada pensamento recorrente, cada imagem se repete em silêncio. Imprime sua assinatura nos sistemas hormonais e neurológicos que sustentam a vida que cresce dentro de você.
Estudos em psicologia perinatal e neuroendocrinologia mostram que o bebê percebe o mundo através das mensagens químicas enviadas pelo corpo materno. A ansiedade, por exemplo, libera adrenalina e cortisol, sinalizando ao bebê que o ambiente está imprevisível. Já o sentimento de confiança e amor aumenta a produção de ocitocina, serotonina e dopamina, que são as substâncias que comunicam segurança e afeto. O corpo da mãe é, portanto, o primeiro tradutor emocional da realidade que o bebê irá conhecer. Neville Goddard ensinava que o mundo exterior é apenas a projeção do mundo interior. A biologia confirma isso. A mente cria um estado, o corpo o reproduz e o bebê o absorve. Por isso, mais importante do que cuidar do que se come é cuidar do que se pensa, porque a digestão mais profunda acontece no campo da consciência. A visualização consciente atua exatamente nesse ponto. Ele não altera o corpo diretamente, mas o campo mental que o comanda. Ao visualizar-se serena, respirando com leveza e acolhendo o bebê com amor, você não está apenas imaginando uma cena idealizada. Você está emitindo um comando neurológico para o corpo ajustar-se a esse estado. Isso se traduz em um pulso cardíaco mais estável, uma pressão arterial equilibrada e um padrão respiratório que harmoniza o fluxo entre você e seu bebê. É nesse equilíbrio que nasce a verdadeira conexão. Não é sobre controle físico, mas sobre sintonia emocional. Quando a consciência se expande, o corpo obedece. E o bebê, com uma partitura viva, aprende a vibrar no mesmo compasso. O útero como espaço quântico. O útero é muito mais do que um órgão biológico. É um campo quântico onde vibração e matéria se encontram. Dentro dele, cada emoção gera uma frequência e cada frequência gera uma forma. A física moderna já confirma que partículas subatômicas respondem à observação, e Neville Goddard dizia que a imaginação observada com sentimento se torna realidade. Gestar é, portanto, um ato quântico em sua essência. A mente cria o molde e o corpo manifesta. Quando a mãe imagina com emoção, o útero responde com mais movimentos sutis, contrações leves, variações na temperatura e na irrigação sanguínea. O corpo atua como uma ponte entre o invisível e visível, traduzindo o pensamento em biologia. Pesquisas de epigenética mostram que o ambiente emocional da mãe influencia também a expressão genética do bebê. O que se sente se torna instrução celular. Isso significa que a gestação não é um processo passivo, é um diálogo vibracional entre dois campos conscientes. O bebê não é apenas gerado, ele é co-criado. Responde à mente materna antes mesmo de compreender sons ou formas. O útero, nesse sentido, é um laboratório de energia pura, um espaço onde o que é imaginado ganha densidade até se tornar corpo. Neville afirmava que a imaginação é o próprio poder de Deus dentro do homem. Quando aplicada à gestação, essa ideia revela o sagrado de um modo prático. A mulher, em seu estado de criação, acessa o mesmo princípio criador que move o universo. Ela manifesta sem esforço quando está em coerência. E o útero vibra em resposta, como se reconhecesse a verdade do que está sendo sentido. Ao entender o útero como um espaço quântico, a mãe deixa de ver a gravidez como um evento fisiológico e passa a percebê-la como um fenômeno de consciência expandida. A vida não surge do acaso, mas da intenção impregnada de sentimento. E cada imagem que nasce em silêncio dentro da mente materna é um esboço energético do que está por vir. Neuroarquitetura da imaginação. Visualizar é arquitetar realidades dentro do cérebro.
Quando Neville Goddard falava sobre ver o invisível, ele descrevia um processo que hoje a neurociência entende com precisão: a ativação das mesmas áreas cerebrais envolvidas na experiência real. Ou seja, ao imaginar, o cérebro constrói um cenário completo, com luz, textura, temperatura, sons, como se tudo estivesse acontecendo de fato. A mente, nesse instante, não diferencia lembrança, sonho ou presente. Ela apenas reage ao estímulo emocional associado à imagem. Esse fenômeno é a base da neuroarquitetura da imaginação. Assim como o arquiteto projeta o espaço antes de erguer as paredes, a mãe projeta o ambiente interno antes que o bebê o habite. Cada visualização cria um mapa sensorial. Se a mente visualiza calma, o corpo vai gerar serotonina. Se imagina acolhimento, libera ocitocina. Se imagina medo, ativa o cortisol. O corpo é o construtor que obedece às ordens invisíveis da sua mente. Pesquisas de Harvard Medical School e da Universidade de Stanford sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro reconstrói suas conexões de acordo com a frequência emocional das imagens mentais. Isso significa que a prática contínua da visualização não apenas altera o humor, mas reconfigura o sistema nervoso, criando uma arquitetura emocional estável. Aplicar isso na gestação é compreender que o bebê sente a vibração de espaço interno da mãe. Quando ela imagina serenidade, ele percebe a harmonia. Quando imagina medo, ele vai captar instabilidade. Visualizar com intenção, portanto, é construir o primeiro espaço de segurança do bebê, uma casa emocional antes do nascimento físico. Na neuroarquitetura aplicada, o ambiente físico reflete a mente. Na gestação consciente, é o contrário. A mente projeta o ambiente antes que o espaço exista. E assim, a imaginação se torna a planta baixa da vida que está sendo formada. O sentir é o segredo, a emoção como linguagem entre mãe e filho. Neville Goddard dizia que sentir é o segredo. E na gestação isso é literal. A emoção é a primeira linguagem entre mãe e filho. Antes das palavras, antes dos sons, o bebê aprende através do campo vibracional que envolve o corpo materno. Cada emoção gera uma química específica e essa química se converte em mensagem para o bebê. Ele não entende frases, mas reconhece as frequências. Ele sabe quando há amor, quando há medo ou paz, porque o corpo seu vai transmitir tudo isso em tempo real. Pesquisas em psicologia fetal comprovam que as emoções maternas modulam a atividade cerebral do seu bebê. Quando você sente alegria, a liberação de dopamina. Quando sente gratidão, o corpo aumenta a coerência cardíaca e as estabilidades, dos níveis hormonais. Esses estados emocionais são um vocabulário invisível que o bebê decodifica sem esforço. Ele aprende o que é segurança, ritmo e confiança por meio daquilo que você sente enquanto imagina. O erro comum é acreditar que sentir é fraqueza. Mas o sentir consciente, na verdade, é poder criador. Quando a emoção é vivida com presença, ela deixa de ser reativa e se torna orientadora. Neville explicava que o sentimento é o motor da criação. E a neurociência, ela confirma isso. Sem emoção, não há aprendizado, nem consolidação de memórias. E o bebê, portanto, registra o mundo através da emoção que habita o corpo da mãe. Sentir não é apenas reagir, é escolher qual emoção vai sustentar o campo de criação. É permitir que o corpo se torne instrumento de comunicação amorosa. Quando você sente amor e confiança, o seu bebê vai gravar esse padrão como referência básica de existência. E é assim que nasce o vínculo, não em palavras ou gestos, mas em vibrações compartilhadas. A emoção é a linguagem original da vida. E quando você aprende a senti-la com consciência, você ensina ao bebê a arte de viver em harmonia com o próprio coração. Visualizar é ensinar o mundo ao bebê. Visualizar não é apenas uma cena bonita, é educar a mente do bebê antes mesmo de ele nascer.
Estudos sobre aprendizado intrauterino mostram que o feto reage a sons, luzes, cheiros e principalmente às variações hormonais que refletem o seu estado emocional. O que Neville Goddard chamava de vivenciar o fim realizado, imaginar como se o desejo já tivesse sido cumprido, é na gestação uma pedagogia emocional. Você que, ao imaginar-se tranquila, confiante no parto, vai ensinar o teu bebê o padrão de autoconfiança antes mesmo do nascimento. Visualizar, portanto, é um ato de ensino. É o primeiro gesto educativo entre mãe e filho. Não se trata de controlar pensamentos, mas de criar experiências internas coerentes com o que se deseja transmitir. O bebê sente o ritmo da respiração, ele vai perceber o relaxamento dos seus músculos, reconhecer a música do seu coração. Tudo que é imaginado com emoção se converte em estímulo e aprendizado. A neurociência chama isso de memória implícita. Registros emocionais que se formam antes da linguagem é como se cada visualização fosse uma aula silenciosa sobre o que significa existir. Por isso, a gestação é o primeiro processo pedagógico da vida. A mente materna é o quadro negro invisível onde o bebê escreve suas primeiras impressões sobre o mundo. Visualizar é ensinar através do sentir, é transmitir, por meio da consciência, o código de paz que o bebê vai carregar como base emocional para o resto de sua vida. O cenário interno e o espaço externo. O espaço que você habita fora é um reflexo do espaço que você cultiva dentro. A neuroarquitetura explica que o ambiente físico influencia diretamente o estado emocional, mas o contrário também é verdadeiro. O estado emocional molda a forma como percebemos e organizamos os ambientes. Quando a mente está caótica, o olhar vê desordem. Quando está calma, o mesmo espaço se torna abrigo. Durante a gestação, essa relação se intensifica. O cenário interno e o externo formam um único campo de coerência. Neville Goddard dizia que o exterior nada mais é do que a projeção do interior. Essa é uma verdade literal na maternidade. O quarto do bebê, as cores, a luz e até os sons são manifestações físicas daquilo que você sente e imagina. Estudos da Environment Psychology Review apontam que cores suaves, iluminação natural e texturas orgânicas reduzem a frequência cardíaca e induzem estados de tranquilidade e o que repercute também no bebê. Mas, antes de ajustar o espaço físico, é necessário ajustar o cenário interno. Não adianta pintar as paredes de tons pastéis se a mente continua vibrando em ansiedade. O verdadeiro ambiente começa na imaginação. Visualizar um espaço acolhedor com luz suave e cheiro de conforto ativa os mesmos circuitos cerebrais que estariam envolvidos ao estar ali de fato. A psicoarquitetura chama isso de coerência sensorial. A mente e o corpo respondem como se o ambiente já existisse. Quando o cenário interno se harmoniza, o espaço externo naturalmente se transforma. A mãe passa a escolher intuitivamente aquilo que reflete o estado que deseja sustentar. Assim, o lar deixa de ser um local decorado e se torna um organismo vivo, impregnado da vibração que o bebê reconhecerá com sua primeira morada emocional. O quarto do bebê começa na mente da mãe e o espaço que ela imagina agora será, em essência, o lugar onde o filho aprenderá o significado da palavra lar. O ritual diário de imaginar com consciência. Bom, visualizar não é um evento isolado. É uma prática diária de alinhamento entre mente, corpo e energia. Quando você faz de forma consciente, a visualização vai se tornar um ritual, um espaço-tempo onde você acessa o estado criador e reeduca o seu próprio sistema nervoso a permanecer em calma. Neville Goddard dizia que a imaginação disciplinada é o segredo da maestria. E na gestação, essa disciplina não é para ser rigidez, mas é para ser uma constância vibracional. Escolher um horário diário para esse momento, de preferência ao acordar
ou antes de dormir, cria uma ponte entre a consciência que está despertando e o inconsciente. Nesses estados de transição, o cérebro opera em frequência alfa, a mesma que facilita a gravação de novas crenças e emoções. E é nesse instante que você pode fechar os olhos, imaginar-se segura, respirando com seu bebê no colo, sentindo o ritmo do coração, permitindo que a paz se torne um estado físico, ou até mesmo respirando, sentindo o bebê dentro de ti. Não há necessidade de longos minutos, não. A chave está na qualidade da presença. Em apenas 5 minutos de visualização sentida, sabe? Aquela sentida mesmo, o corpo já altera padrões hormonais e já vai enviar para o seu bebê mensagens claras de estabilidade. Pesquisas da Harvard Mind Board Institute confirmam que práticas de imaginação guiada reduzem níveis de estresse em até 40% e aumentam a oxigenação do sangue uterino, beneficiando, claro, diretamente o desenvolvimento fetal. Transformar isso em ritual é dar forma à espiritualidade prática. Acender uma vela, ajustar uma luz, respirar lentamente, sentir o bebê e imaginar o cenário ideal. O importante não é fazer por obrigação, mas por comunhão. Cada repetição cria uma trilha neurológica, fortalecendo o campo de coerência entre mente e corpo. Mas é importante que haja essa repetição diária. Com o tempo, o ritual deixa de ser exercício e se torna estado natural. Você vai passar a viver a gestação em consciência contínua e seu bebê aprende o ritmo da sua presença. Nesse momento, a visualização já não é técnica. Aí, ela será um modo de existir. A mãe como criadora de mundos. Gestar é o ato mais próximo da criação divina que o ser humano pode experimentar. Neville Goddard dizia que a imaginação é o próprio poder de Deus dentro de nós. E a maternidade é a expressão viva dessa verdade. Cada pensamento, cada imagem e cada emoção são tijolos invisíveis que constroem um universo particular, onde o bebê aprenderá a existir. Você não cria apenas um corpo, você cria uma atmosfera, um campo de realidade que acompanhará o seu filho por toda a vida. A gestação é o ponto onde a biologia se curva à consciência. O útero se torna o altar onde o invisível ganha forma, e o teu corpo, o templo que manifesta o divino. Quando você entende que imaginar é criar, que sentir é instruir e cada emoção tem poder formador, você deixa de ser espectadora do próprio processo e assume o papel de co-criadora. E nesse estado não há espaço para o medo, a reverência. O bebê é o reflexo material da consciência que o concebe. Isso não é peso, é poder. Porque cada pensamento pode ser realinhado, cada emoção pode ser transformada e cada visualização pode gerar um novo começo. A mãe que se percebe como criadora de mundos entende que o futuro do filho não começa no parto, mas agora, nas imagens silenciosas que ela escolhe nutrir. A consciência materna é uma força arquitetônica. Ela edifica futuros, ela desenha comportamentos e estrutura almas. Quando a mulher desperta para esse poder, compreende que gestar não é apenas gerar, é participar do ato original da criação. E nesse instante, o que era apenas biologia se torna sagrado. Porque toda vez que uma mãe imaginar com amor, o universo inteiro se reorganiza para sustentar essa nova vida. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outra gestante ou com outra tentante. Quem sabe nós, nessa corrente de mães conscientes, nos transformamos em uma corrente do bem em que outras mulheres vão se sentir mais seguras e conectadas com seus filhos. E esses filhos, esses bebês, vão receber vibrações mais coerentes com a nova Terra. Um grande abraço de mãe para mãe.